na Capital 95. 7 horas mais 42 minutos. Estamos recebendo nesta manhã de quinta-feira aqui nos estúdios do programa Tribuna Livre o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador do PMDB, Mário César. Vereador Mário César, qual a sua avaliação do trabalho deste primeiro semestre do Legislativo? Bom dia, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz, Madureira, toda a equipe do Tribuna Livre. Para mim é um privilégio mais uma vez estarmos juntos. A nossa avaliação com relação a esse primeiro semestre na Câmara eu vejo positiva. A gente teve que mudar a nossa forma de pensar. Isso eu vou me reportar um pouco às eleições de 2012. A sociedade já deu uma resposta que queria mudança. Tanto é verdade que houve a mudança, inclusive no Executivo Municipal, entendiu que o modelo que estava sendo colocado não era já tinha que ser, acontecer alguma coisa diferente. 29 vereadores, 16 novos vereadores, mudou, oxigenou a Câmara. A Câmara teve uma nova roupagem. Eu faço até um paralelo que esse Acorda Brasil que está acontecendo, até estamos reclamando por que a Câmara hoje está sendo mais fiscalizadora que nos anos anteriores, por que a Câmara agora está tomando algumas atitudes em relação aos anos anteriores. Acho que é uma mudança comportamental como um todo. E veio a fazer isso em relação a essa legislatura. Eu vejo que nós fizemos um trabalho bem feito, muito trabalho nesse sentido. A participação hoje do Legislativo está muito mais intensa. Enfim, eu tenho uma avaliação muito positiva nesses primeiros 6 meses. A Câmara Municipal trabalhou, CPI, não é? Sendo realizada, 2 CPIs. E essa relação do Executivo com o Legislativo com o Executivo, começou não muito bem, mas parece-me que agora nesses 6 meses, nesse fechamento agora desse primeiro semestre, parece que deu uma melhorada. O prefeito Alcides Bernal conversando um pouco mais com os vereadores também, não é? Aprovando projetos de interesse do município e também da população. Eu acho que começou a entrar nos eixos, não é, presidente? Olha, eu vou ser otimista como você, viu, Marquinhos? Nós queremos que isso fosse desde o início, tá? Essa relação institucional, Câmara e o Executivo, tem que ser harmoniosa, para o bem de todos. Porque se o prefeito der certo, vai dar certo para todo mundo. Se der errado, vai dar errado para todo mundo. E nós, enquanto Câmara de Vereadores, sempre nos colocamos nesse viés. E a maneira comportamental que vinha exercendo nesses últimos dias, nesses últimos meses, digamos assim, havia um conflito direto da Câmara. E a Câmara nunca deixou de fazer a parte dela em prol de Campo Grande. Tanto é verdade que dos 6 projetos apresentados do Executivo para a Câmara de Vereadores, 5 foram aprovados. Um só está em tramitação, que é a mudança de um conselho que tem lá. Então todos os projetos que ele remeteu à Câmara, no prazo que ele remeteu em caráter de urgência, nós aprovamos imediatamente. Fizemos algum questionamento com relação às 2 secretarias que foram colocadas, que tinham uma correção. No dia que ele corrigiu, nós aprovamos. Os empréstimos, votamos de caráter emergencial, as questões que nós tínhamos técnico com relação a CENTRA, o Semir Ferraz foi na Câmara, apresentou as questões. A parte de endividamento é com o órgão financiador que vai poder fornecer, ou seja, tudo aquilo que o Executivo mandou para a Câmara de Vereadores, exceção a LDO. A LDO veio em 15 de abril, o prefeito não tinha montado toda a sua equipe ainda, na sua gestão lá no início, ela veio muito enxuta, tanto é que ela veio enxuta que nós apresentamos 115 emendas parlamentares no LDO, fizemos um recorde de emendas. Das 115, 70 foram aprovadas, emendas essas que vão ao encontro desse Campo Grande. Então, quer dizer, eu acho que nós estamos pensando Campo Grande da maneira que tem que ser. Presidente, como é que está hoje a situação, por exemplo, do prédio, da sede da Câmara Municipal? Parece que continua enrolado, não se encaminhou a solução. De fato, de quem é a responsabilidade por encontrar uma solução? É do prefeito ou da Câmara Municipal? Ou dos dois? Executivo Municipal. Tá? Não existe relação jurídica entre a Câmara e os donos do prédio, porque a Câmara não tem personalidade jurídica, ela tem uma personalidade judiciária. Tanto é que enquanto nós enquanto Câmara, eu não era vereador naquela época, tentamos nos inserirmos ao processo, a Justiça nos tirou, e existe uma relação jurídica entre o Executivo e o prédio e o dono do prédio. Mas é a Câmara que é o terceiro interessado, então nós estamos tentando nos inserir no processo como terceiro interessado. Isso aconteceu nesses anos todos, existe uma dívida para com os proprietários do prédio,
E estourou isso no dia 18 de janeiro, eu, presidente da Câmara de Vereadores, e o prefeito, o Cid Juvenal, prefeito de Campo Grande. Nós tínhamos que achar uma solução. E como não havia esse diálogo entre Câmara e o Executivo, eu, enquanto mesa diretora, constituí uma comissão para que pudesse tratar desse assunto, nós tentamos achar uma solução. E nós tínhamos uma iminência de despejo quase que imediata. Fizemos uma intervenção junto ao Tribunal de Justiça para que a gente pudesse achar uma solução, junto com o Executivo ou a própria Câmara achar uma solução plausível. Nos concederam 6 meses de prazo, que vence agora em outubro, esses 6 meses, e eu, enquanto mesa diretora, junto com os vereadores, junto com essa comissão, nós procuramos algumas alternativas. E nós encontramos alternativas plausíveis para isso. E apresentamos isso não só ao prefeito de maneira oficial, e também ao Ministério Público, com relação ao patrimônio público, daquilo que nós temos capazes de fazer, e nos propusemos a isso. Nós fizemos uma reengenharia orçamentária, dado aos novos vereadores, né, porque o meu orçamento são de 4,5% com 21%, ele continuou 4,5% com 29%. E aí nós conseguimos, que eu falei que até agora, início de junho, eu teria o dinheiro para desapropriar o prédio em cima do valor venal. Pois bem, eu sei que o valor venal do imóvel é um valor aquém do valor de mercado. Nós sabemos disso, que o valor a título de IPTU ele está abaixo do valor do mercado. Então, para que nós pudéssemos iniciar um procedimento até por tempo de prazo e de economicidade, nós desapropriaríamos neste ano em valor venal do imóvel, e na discussão entre o valor venal do imóvel e o valor real do imóvel, para que não haja prejuízo aos proprietários, no ano subsequente nós pagaríamos a diferença entre o valor venal, sem briga judiciária. Só falar, olha, foi desapropriado por 6.988.000, que é o valor venal, e hoje o valor do imóvel está lá em 10 milhões, 11 milhões, essa diferença, no ano seguinte, nós quitaríamos a diferença também com o duodécimo em relação a isso. Ponto. Existe um passivo. Esse passivo ele vai ser discutido em qualquer instância, e nós permanecemos na Câmara de Vereadores, ou em nós indo para qualquer outro lugar, esse passivo vai ser discutido também. Nós temos uma segunda proposta também na seguinte concepção. O próximo presidente, porque meu mandato são de 2 anos, não existe reeleição na Câmara. O próximo presidente do biênio 2015 e 2016, que em 2 anos também pagasse esse passivo. Nós estamos falando numa ordem de mais ou menos 9 milhões de reais. 4 milhões e meio em 2015, 4 milhões e meio em 2016. Com todo o duodécimo, nós resolvemos o problema. Mas basta isso, uma ação do prefeito, porque ele é quem assina. Coisa que poderia ter acontecido nos anos anteriores. Porque de 2005 a 2012, a Câmara devolveu em duodécimo 38 milhões de reais ao Executivo. Por que a Câmara, não, ao invés de devolver, não pagou o aluguel? Porque nós temos que devolver esse dinheiro para o Executivo. O que nós estamos tentando fazer agora? É tentar fazer com que o duodécimo seja realmente para poder sanar esse problema que a Câmara está fazendo. Ou seja, de maneira judiciária, ou se fizesse um depósito em juízo. Já que está discutindo alguma coisa, que faça o depósito judicial com relação a esse duodécimo. Acabou o embrólio jurídico, nós já tínhamos o dinheiro disponibilizado para qualquer ação. Então, a única coisa que nós nessa legislação estamos fazendo diferente é nos inserirmos dentro do processo de maneira pragmática, falar assim, olha, nós temos dinheiro, não é devolver o duodécimo para o Executivo, mas que possamos resolver o problema da Câmara de Vereadores com o duodécimo da Câmara, sem interferir no orçamento do município de Campo Grande. Então, mesmo tendo o dinheiro, mesmo tendo essa vontade de se resolver, é necessário, então, podemos dizer, o aval ou a assinatura do prefeito para que essa situação seja resolvida. Somente com a Câmara Municipal, com essa vontade, mesmo tendo algum dinheiro em caixa, não se consegue resolver. Não se consegue resolver. E até porque... Mas o presidente, se a Câmara, por exemplo, a Câmara não tem pago definitivamente, não tem pago aluguel, ela não pode, nem o aluguel ela pode pagar. É porque parece que nem contrato, não existe contrato de aluguel mais. É o seguinte, quando findou o contrato, não se existe renovação de contrato automática em órgão público, tem que ter uma formalidade. Há permissão legal de renovação, mas tem que existir uma formalidade de renovação de contrato. E essa renovação não aconteceu. Então não existe contrato. Então esse imbróglio jurídico aconteceu justamente por isso. Mas se nós tivéssemos feito essas consignações, ou essas considerações, ou trazer o Ministério Público, ou trazer tudo para que a gente pudesse fazer um TAC para resolver isso, o problema financeiro não foi. Então, foi uma questão, um imbróglio jurídico que está nos causando isso agora. Agora,
Vereador Mário César, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, com relação a projetos, indicações e requerimentos, não é? Como é que foi esse primeiro semestre da Câmara Municipal, já que 29 vereadores trabalhando, muitas indicações, requerimentos e também projetos? Olha, eu fiz um comparativo aqui do nosso primeiro semestre de 2013 com o ano de 2012. Em requerimento, 2012 foram 12 requerimentos verbais. Em 2013, só no primeiro semestre, foram 258 requerimentos. Respondido pelo Executivo, apenas 140. Indicações em 2012, 7.417. Indicações são aquelas que os nossos assessores, a comunidade nos pede, uma limpeza, um tapa-buraco, uma iluminação, enfim. Em 2012 foram 7.414. Em 2013, 6.589. Audiências públicas. Em 2012, 42. No primeiro semestre, 34 audiências públicas. Uso da tribuna pela sociedade. Em 2012 foram 20 pessoas, em 2013 33 pessoas já usaram a tribuna para poder falar sobre algum assunto. CPI, 2, né? Que não existia na CPI, foram 2, a da saúde e a do calote. A da saúde já fez 12 audiências públicas ou oitivas, a do calote fizeram 6. Projeto do Legislativo. Nós fizemos 272 projetos protocolados na casa, 121 aprovados, 35 arquivados, 116 em tramitação. Do Executivo, apenas 7 projetos, como foi a LDO, a criação de 2 secretarias, os 2 empréstimos, o reajuste dos funcionários e o PROINC, que é um programa de incentivo ao comércio, e um do Conselho que está lá para ser alterado. Foram 8 vetos do Executivo, 6 rejeitados, 1 mantido, e esse mantido ainda era da gestão do Nelsinho Trade, é com relação à intervenção dos estacionamentos particulares, e o em tramitação, que é com relação às festas das Moreninhas. E a Câmara Ativa, que nós criamos a Câmara Ativa, que é a Câmara mais próxima da sociedade. Nós fizemos 4 ações da Câmara, que é com relação ao combate à dengue, onde nós temos nas 7 regiões da cidade, colhemos mais de 2,5 toneladas de lixo. Fizemos depois a campanha no meio da rua, na Expo Grande, de que beber e dirigir não combinam, né? Ou a pessoa bebe ou dirige, essa mistura não dá certo, fomos para ruas. Depois fizemos a campanha do ciclista cidadão, realmente uma maneira alternativa para a mobilidade urbana. Estamos agora na campanha de doação de sangue. Ou seja, a Câmara realmente está nesse viés em relação a se aproximar da sociedade. Fizemos 7 sessões comunitárias, uma no Estúdio do Rio, no Esteira do Sul, no Vida Nova, Moreninhas, Lindas Meninas, Copa Sul, Tiradentes. Das sessões comunitárias é aquela onde os vereadores ficam sentados e quem fala é a sociedade. Dessas sessões surgiram 239 indicações da sociedade. Fizemos 4 sessões de itinerância, aquela que é nos conselhos de classe, na FIEMES, na ABO, no CREA e no Sindicato Rural, onde a gente faz uma participação em termos de cooperação com a sociedade como um todo, ou seja, tentamos tirar aquela concepção de Câmara de Vereadores do prédio da Câmara e a participação da Câmara de Vereadores com a sociedade. Então esse eu vejo um número positivo, houve uma mudança comportamental sobre todos esses assuntos, e a Câmara está aí para isso, né? Tem que estar atenta para ter esse entendimento. E uma das audiências públicas que nós fizemos, fora aquelas iniciativa de algumas comissões da mesa diretora, teve aquela audiência pública que foi do movimento local do Brasil da mobilidade urbana. E as nossas audiências públicas hoje têm um público interessante, né? Porque são assuntos que a sociedade está querendo participar, está querendo falar, está querendo ser ouvida. E a da mobilidade urbana, que foi feita por conta da manifestação popular, que nós recepcionamos, fizemos em conjunto com os manifestantes, e já está surgindo alguns efeitos com relação àquilo que foi predeterminado para que nós possamos agir. Então eu vejo que a Câmara está antenada e está pronta para ouvir a sociedade, e nós propomos a isso, né? Nós estamos em candidato. Na eleição a gente vai para a sociedade, eu quero ouvir, eu quero lhe representar, eu quero fazer a sua vontade. E tem que ser dessa maneira, viu, Marquinhos? Ô, presidente, o senhor falou uns números interessantes. Durante a legislatura passada, 2012, foram 12 requerimentos, é isso? 12 requerimentos em 2012 ou 20 requerimentos em 2012. 20 requerimentos. E em 2013, apenas no primeiro semestre, 258. 258. O senhor não acha que há um excesso de requerimento? Até porque o requerimento, geralmente o requerimento é de pedido de informação, né? O requerimento vai para a prefeitura tem que responder, tem que mobilizar
funcionários, né? Deve até uma secretaria inteira para ficar respondendo a requerimento, até porque, segundo os dados seus, foram 140 requerimentos respondidos. Você não acha que isso termina prejudicando a atividade do normal do município, esse excesso de requerimento? Pelo contrário, viu, Sérgio? Esse número que aumentou de requerimento é em função de alguma coisa que não está acontecendo. Tá? Então, se nós estamos querendo resposta de alguma coisa, é porque alguma coisa não está acontecendo. Então, não são requerimentos vazios, requerimentos sem nexo, sem nada. São requerimentos realmente que têm alguma fundamentação. Inclusive requerimentos desses que são tirados inclusive de audiências públicas, das sessões itinerantes, ou seja, dessas 33 pessoas que foram à tribuna, que usaram a tribuna da Câmara de Vereadores para que pudessem expor as suas necessidades e os seus projetos. Então, são requerimentos que são pertinentes em relação a tudo. Tanto é que desses requerimentos aconteceram algumas oitivas que tivemos que convidar o secretário de Finanças, o secretário de Governo, o secretário de Administração, que no primeiro momento não aceitaram o convite, nós tivemos que convocá-los. Ou seja, são requerimentos pertinentes e realmente alguma coisa que não estava acontecendo por parte do Executivo. Quer dizer, que o senhor atribui isso aí a uma mudança de comportamento da Câmara, porque na legislatura passada não houve esse mesmo excesso, né? Esse mesmo excesso de zelo, né, com a questão de... Foi o que eu falei no início, viu, Sérgio? Houve uma mudança comportamental como um todo, entendeu? Até esse Acorda Brasil, como eu havia dito, eu fiz um paralelo a isso, quando nós percebemos que as eleições de 2012 já tinham dado uma resposta para nós o quanto foi difícil de reeleger. E os novos vereadores, embora nós temos o Zeca, que é vereador, e o Edil, mas ele na concepção de vereador são novos vereadores. Então, esse acordo da sociedade, a resposta que estão nos dando, as redes sociais nos balizando aquilo que eles querem que nós façamos e nos orientando e nos policiando e nos criticando. Então, tudo isso vai ao encontro da nossa necessidade, do nosso anseio. E por conta disso, até eu vi o Ministério Público querendo nos cobrar dos vereadores, das câmaras de vereadores, a nossa omissão. Ou seja, então, nós temos que ter essa concepção, porque é uma das prerrogativas do vereador, que é de fiscalizar, em estar sendo colocado isso em prática de fato e verdade. Porque em campanha eu falo, vou fiscalizar o executivo, vou fazer não sei o quê. E por que quando você some no seu mandato, você não fala aquilo que você prometeu em campanha? A impressão do jornal Correio do Estado, mais precisamente, chegou a cogitar da possibilidade de, durante esse recesso, a mesa da Câmara Municipal estudar um processo de impeachment ao prefeito Alcides Bernal. Tem procedência essa informação? Né? Olha, Sérgio, eu conversei de maneira muito pragmática e categórica, tá? Tem algumas pessoas que estão com muita vontade de resolver logo isso, e as coisas não são bem assim por bem comum. E nós, até por conta dessa mudança comportamental, nós não quisemos queimar nenhuma etapa. Fizemos convocação, fizemos requerimentos, fizemos convite, convocação, que ele fez oitiva, caminhamos relatórios tanto do Ministério Público quanto do Tribunal de Contas, ou seja, as CPIs que foram criadas, essa CPI, por exemplo, da inadimplência, né? São coisas que surgiram com relação a alguns fatos na prefeitura, porque eu tenho uma leitura completamente diferente do que inadimplência, do que a calote. Inadimplência, se eu estou lhe devendo algum dinheiro e não lhe consigo pagar, estou inadimplente com você. Agora, quando eu tenho dinheiro e eu não lhe pago, aí vem o nome pejorativo de calote. Então, quer dizer, nós não queremos queimar nenhuma etapa com relação até chegar e falar assim, não, agora vamos criar uma comissão processante. Até porque criou-se é um complô contra mim, é um complô, há um triângulo da bermuda da Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, até para desmistificar isso, nós estamos queimando todas as etapas, e tem uma peça muito importante nesse processo todo de cassação, sabe quem quer? É a população. Porque a voz, nós temos que ouvir o que a população quer, porque foi a população que nos elegeu, foi a população quem elegeu o executivo. Então, nessa peça toda, existe a população nesse processo. Então, esse negócio de falar de cassação agora não é prematuro e também não é tão latente nesse sentido, porque a gente não quer queimar nenhuma etapa, porque a gente possa ter uma organização eficiente para o bem comum. Vereador Mário César, com relação, se falou muito aí da manifestação popular, Muda Brasil, parece que a população resolveu cobrar, né, dos políticos. Olha, nós precisamos melhorar a saúde, de que maneira pode ser feito isso?
O que é que você tira dessas manifestações, não só aqui em Campo Grande, mas do que aconteceu nesse nosso país? Você acredita que o político também, a partir de agora, precisa mudar para dar uma resposta ao povo? Eu tenho clareza absoluta que sim, tá? Eu até fiz um comentário com um dos manifestantes que estiveram na Câmara, quando nós recepcionamos a comissão, para dizer o seguinte: muitos políticos que estão hoje governando o nosso estado, o Brasil, foram os que estiveram junto lá na época da ditadura, brigando por um mundo melhor, quebrando a ditadura, direta jazz, fora colo, que vinham no modelo que aquele modelo era eficiente. Hoje nós estamos num outro passo de que aquele modelo já não cabe mais dentro da nossa realidade, dentro do nosso cenário. Então, isso é uma mudança, uma reflexão para que a gente possa realmente mudar. E essa mudança tem que ser como um todo. Quando se faz um paralelo, quando fala assim, se você precisar do hospital, vá para um estádio de futebol. Se nós temos tecnologia, nós temos condições de poder de criar equipamentos públicos ou que vão ser terceirizados para oferecer um esporte adequado, nós também temos condições de criar equipamentos de saúde nesses mesmos moldes. Ou seja, então, é uma corda nisso, não é questão de prioridade, é questão de que nós temos capacidade de A, nós também temos capacidade de B. E assim entender o bem comum, que é a mobilidade urbana, que é na área da saúde e em infraestrutura como um todo, viu, Marquinhos? Bem, ontem foi a última sessão deste mês, a Câmara para por 15 dias, quando é que ela retorna, e nesses 15 dias, ela para com relação somente às audiências e também às sessões, mas ou ela vai fechar para o público? Não, a Câmara não fecha, existe apenas, não existe sessões ordinárias. A Câmara funciona normalmente, não tem nada de meio expediente, nada disso, ela funciona da maneira normal, o que não tem sessão, vai continuar tendo as audiências públicas, as CPIs vão funcionar normalmente, existe um trabalho a ser feito internamente, nós estamos nos organizando para poder criar as duas comissões que vão tratar do nosso regimento interno e da nossa lei orgânica em função dessa nova legislatura de 29 vereadores, com tudo. Eu vou criar uma comissão paralela com a Comissão de Eficácia Legislativa e a Comissão de Constituição e Justiça para que isso possa ser feito. Ou seja, o trabalho interno de Câmara, o trabalho do vereador continua normalmente. É um recesso do parlamento em função às sessões ordinárias. O restante funciona normalmente. Vereador Mário César, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, muito obrigado pelos esclarecimentos, não é? Continue trabalhando pelo povo de Campo Grande, juntamente com os outros 28 vereadores. Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos, que Deus continue abençoando. Um abraço, Sérgio.